Carlinhos? Nós vamos dar início ao nosso trabalho de hoje, né? Pedindo a todos a concentração. Vamos harmonizar os nossos pensamentos, né? Vamos nos harmonizar com a espiritualidade desta casa, para que nós possamos absorver todos os ensinamentos que para nós hoje foram trazidos. A preleção de hoje está a cargo da nossa amiga, querida, trabalhadora Regina, né? E ela vai falar sobre perdas de entes queridos. Quem de nós já não viu partir tantos entes queridos, né? Então ela vai trazer para nós hoje uma consolação, uma explicação para nós. Então nós vamos procurar prestar bastante atenção, porque por mais que nós sejamos espíritas, que nós entendemos que a morte, né, não existe a morte, essa palavrinha morte ainda nos machuca muito, ainda dói bastante. Isso porque nós ainda estamos num plano de expiações. Então a Regina vai trazer para nós, com nossos agradecimentos a ela, e nesse instante nós vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, que esteja conosco, nos auxiliando na nossa trajetória, que às vezes se torna tão difícil, né? Mas quando nós volvemos o pensamento a Deus e nós nos envolvemos com Jesus, o fardo fica mais pesado. Para aquele que nada pensa depois da nossa passagem, o fardo é muito pesado. Então nós vamos hoje amenizar nossos corações, pensar um pouco sobre isso, né? E agradecer aos mentores da casa que estão nos assistindo, essa casa abençoada, que sempre nos dá um respaldo amigo para as nossas tristezas, para as nossas mágoas, para as nossas... Quando nós ficamos com o nosso coração parado, com mágoas, rancores, né? Então a gente chegando aqui, nós procuramos através da prece mentalizar esses amigos espirituais, esses ceareiros de Jesus que estão por toda essa casa. Nós não os vemos, mas eles estão em grande número nos assistindo. E é nesse instante que nós rogamos a Jesus para que nós possamos caminhar, fazer a nossa trajetória, para que nós nunca sejamos pedra de tropeços para alguém que está ao nosso lado. Sejamos sempre luz a iluminar o caminho daqueles que ainda estão vindo atrás de nós. Com esse agradecimento de hoje, nessa manhã radiosa, ouvindo esses passarinhos cantando, dá-nos a sensação de paz e de harmonia, que eles estão dizendo: olha, não fiquem tristes porque Jesus está aqui, Jesus está conosco, Ele não nos abandona em momento nenhum. Então, neste momento, nós te dizemos: ser conosco, amado Mestre, hoje e sempre, e que a Tua paz e a Tua luz esteja sempre a nos iluminar. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Então, que Deus nos abençoe, que a luz do Consolador sobre a luz de Jesus nos inspire nessa linda manhã, como disse a Maria Luísa, né? Depois de refrescar um pouquinho.
Então hoje o tema é perda de pessoas queridas. E falar sobre esse tema é falar sobre o luto. E falar sobre o luto é dizer, eu acho que é a maior das dores que nós podemos sentir, não é? Porque não existe dor maior quando a gente se despede de um ente querido. Nossos familiares, né? Os pais, os avós, os irmãos, os filhos, amigos também. Então, mas eu creio que de todas essas dores, a maior delas é quando uma mãe perde, entre aspas, o seu filho. Eu acho que não existe dor maior do que essa, porque tem outras dores que têm nome. Quando nós perdemos nossos pais, ficamos órfãos. Quando desencarna o esposo ou a esposa, tem um nome que fica-se viúvo ou viúva. Mas quando perde um filho, desencarna, a dor é tão grande que não tem nome para ela. Não tem nome, é uma dor muito grande. E eu fico sempre imaginando, eu imagino sempre Maria, mãe de Jesus. O quanto Maria sofria quando viu tudo o que estava acontecendo com seu amado filho. E ela não podia fazer nada a não ser orar. E Maria tudo suportou. E o quanto Maria acudiu, ajudou aqueles filhos do mundo, aqueles menos favorecidos da sorte, aqueles que eram leprosos, que nem podiam, eram marginalizados, não podiam nem transitar pelas cidades. E Maria ajudava, dava assistência a essas pessoas após a desencarnação de seu amado filho. Então eu acho que Maria é um exemplo muito grande para nós. Quando estamos sentindo aquela dor da ausência de uma pessoa querida, e a gente lembra de toda aquela dor daquela mãe, a gente se consola um pouco. E Maria, após a sua ascensão, ela adotou todos como seus filhos. E até hoje ela é uma intercessora nossa diante de seu amado Filho Jesus. Eu acho que esse é o maior exemplo de amor que nós podemos ter, o amor que Cristo veio nos ensinar, e Maria nos deu um exemplo vivo, não é? Perder o seu amado Filho, apesar de que a gente sabe que Maria Santíssima era um espírito iluminado, né? Um espírito de luz, mas ela veio nos exemplificar que quando a gente está triste porque partiu um ente querido, e quem de nós aqui já não passou por essa situação, não é? Então eu acho que para nós esse daí é um dos maiores exemplos. Se nós não passamos, vamos passar por tudo isso, mas esse é um assunto que a nossa cultura não nos educou para isso. A gente quase não fala sobre a morte, sobre a desencarnação. Eu me lembro desde pequena, quando a gente reunia os amigos, os primos, e a gente, entre todos os assuntos, até na nossa adolescência, que a gente falava sobre isso, a minha mãe ou uma tia sempre chegava e dizia: pare com isso não é assunto para se falar, isso traz um mau agouro, isola, não é? Eu tinha uma tia que ela tinha tanto medo da morte, que ela dizia para nós: bate nessa boca, não é? Então era como uma palavra bem antiga, era um tabu falar sobre a morte. E até hoje nós também parece que negamos, né, comentar, falar sobre isso. E é a única certeza que nós temos, porque ao nascer nós sabemos que um dia nós vamos desencarnar. Um dia esse nosso corpo físico vai perecer, o nosso fluido vital vai se acabar e nós vamos voltar
pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Porque nós sabemos que somos espíritos eternos, nós não somos daqui. Aqui nós estamos para, vamos dizer assim, um estágio. Eu acho que esse planeta aqui para nós é uma escola. Então, quando a gente está no plano espiritual e preparando, fazendo o nosso planejamento reencarnatório, é como se a gente estivesse fazendo uma matrícula aqui nessa escola chamada Terra. E quando chegou o dia do nosso nascimento, quando a gente aporta aqui nessa escola, ela nos oferece as lições que vai permitir que a gente evolua moral e espiritualmente. Então nós temos que aproveitar, sermos gratos por estarmos aqui agora, porque quantos espíritos que estão na fila para reencarnar, é muito maior essa fila do que o número de encarnados aqui na Terra. E nós estamos com essa oportunidade de aqui estarmos. Então nós temos que aproveitar e fazer a nossa reforma íntima, nos preparar para que quando a gente voltar para a nossa verdadeira pátria, que a gente volte um pouco melhor do que quando a gente aqui chegou, não é? Então nós temos que aproveitar isso daí, devemos agradecer esse período. Quanto a esse termo, perda de pessoas queridas, né? Esse verbo perder, há quem diga que não se encaixa nessa situação, porque a gente perde coisas, né? Perde objetos, mas a gente não perde pessoas. Mas esse perder nesse contexto significa você não ter mais o contato físico com aquela pessoa, você perde a convivência com aquela pessoa. Então você sabe que é uma dor muito grande, porque não vai mais ter os abraços, você não vai mais conversar ali com aquela pessoa, né? Não vai ter o olho no olho. Então isso daí dói, né? Existe essa perda. Depende de quem parte, às vezes perde-se a proteção, não é? Às vezes vai uma pessoa que é arrimo de família e quem fica, parece que fica sem a proteção. Então essa perda é dolorosa. Ela deixa um vazio em nosso coração, deixa um vazio em nossa mente. E isso traz o luto. E esse luto faz a gente imaginar, faz a gente fazer algumas perguntas. Por que eu estou passando por isso? Né? O que eu devo aprender com tudo isso? Nós temos que nos questionar isso daí também. E a gente sabe que essa dor é tão grande. Eu fico emocionada porque eu estou passando também um pouco por isso. É uma dor tão grande que parece que vai rasgando o nosso peito, tira a nossa razão. Parece que a gente não coordena os nossos pensamentos, né? Principalmente naquele período tão próximo do desencarne da pessoa querida, né? Porque a gente não imagina como que vai ser a nossa vida sem essa pessoa ao nosso lado. E isso nos faz sofrer, isso nos abala muito. Tem pessoas que dizem, mas espíritas não choram, espíritas não sofrem como as outras pessoas. Lê do engano, não é? A gente sofre porque nós também somos humanos. E a gente sofre, a gente chora quando, por exemplo, um filho muda para uma cidade distante porque vai estudar, porque um parente muda para um outro país. Então naquela despedida a gente fica triste, mas a gente sabe que há a possibilidade de ver fisicamente ainda aquela pessoa, mas a gente chora
Agora imagina, você não vai chorar, você não vai sofrer porque você está se despedindo fisicamente pela última vez daquele ente querido. Então o espírita não é diferente, né? Ele sofre, ele chora. Eu tive agora nessa desencarne do meu irmão, está fazendo 5 meses agora, essa semana. E às vezes a pessoa ela quer nos confortar e não pensa nas palavras que ela nos diz naquela hora. Então eu estava muito fragilizada porque foi muito repentina esse passamento do meu irmão, e além de estar triste por isso, eu também estava fisicamente fragilizada, porque eu estava doente. E aí essa pessoa chega, me deu um abraço bem confortador, mas ela disse assim para mim: olha, Regina, eu sei que você é espírita, então por que você está triste desse jeito? Por que você chora? Você não podia estar desse jeito que você está. Você tinha que estar forte, você tinha que estar aí dando apoio para os seus familiares e não chorando. Na hora, como eu disse aqui antes, a gente parece que não coordena os nossos pensamentos, né? Então na hora eu fiquei pior, porque eu disse: nossa, ela tem razão. Se eu tenho um pouquinho de conhecimento, mínimo, eu devia mesmo estar mais fortalecida. Meu mundo caiu mais ainda, porque aí eu comecei a me cobrar, mas eu não conseguia reagir emocionalmente. Então eu fiquei uns dias me cobrando, achando que eu era a última das pessoas, porque se eu conhecia alguma coisa, por que eu estava daquela forma? Mas Deus é tão generoso, tão misericordioso, que Ele vai nos dando o sustento. E aos poucos eu fui pensando: mas espera aí, era meu irmão, então eu tenho sim o direito de chorar, eu tenho sim o direito de sofrer, de extravasar aquele meu sentimento. Por que eu tenho que reter aquilo? Porque eu sou espírita? Não, eu sou humana também, eu posso chorar. E a partir daí eu fui ficando um pouco mais tranquila, fui orando, e aí fui pensando também, a doutrina vem sim, ela vem nos trazer o consolo, ela vem trazer o conforto para nós, né? Aos poucos a gente vai ficando mais equilibrada, e a gente sabe que essa dor é dos dois lados, não é só nossa, só de quem fica. Aquela pessoa que partiu também está sofrendo. E nós aqui sabemos que quando a gente parte, há uma recepção do lado de lá. Assim, quando há um nascimento aqui, há toda aquela recepção, né? A família vai para o hospital e quer conhecer aquele ente querido que está chegando, aquele bebê. A mesma coisa é quando a gente chega no plano espiritual. A minha visão é essa. Então ali tem os espíritos de luz aguardando para nos receber, tem o anjo protetor, tem também os familiares que antecederam, que estão ali para acolher aquela pessoa que está retornando. E a gente sabe disso tudo, mas e aquela pessoa que desencarnou, se ela é materialista, se ela não tem o conhecimento de que a vida continua após a morte do corpo físico? Então, quem fica, perdeu, entre aspas, aquele ente querido que partiu, mas este não. Este deixou todos os amores aqui, deixou todos os seus familiares, seus amigos. E se ele não tem esse conhecimento, ele se vê sozinho,
ele se sente inseguro, às vezes ele nem sabe que ele desencarnou. Então, nós sabemos que Deus não desampara ninguém. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos dê o raciocínio lógico para que a gente ore para nós ficarmos bem e também para que a gente ore para esse ente querido que desencarnou. Porque às vezes ele está mais apegado aos familiares que ele aqui deixou, não é? Então ele não consegue se libertar. Então nós temos que estarmos bem fortalecidos, apesar da tristeza, né? Depois que passa aqueles primeiros dias, a gente tem que se fortalecer para que a gente passe também uma energia de paz e de amor para essa pessoa que partiu. Não é fácil, não é? Mas nós temos que tomar esse cuidado. Nós sabemos também que precisamos ter esse equilíbrio. Essa pessoa que partiu, às vezes ela não consegue ver o seu anjo de guarda, ela não consegue ver os seus mentores, a vibração dela não permite a isso. Eu estou dizendo às pessoas que não creem em vida após a morte do corpo físico. Mas tem aquelas pessoas que já são bem recebidas e tem outras pessoas que nós sabemos que ficam muito perdidas. Então essas precisam mais ainda das nossas preces. E a prece é o nosso elo com Deus. Deus não desampara ninguém. Quando às vezes a gente faz um pedido a Deus e Ele não nos atende, é porque Ele sabe que aquele pedido que nós fizemos não é bom para nós. Mas Ele nos dá um amparo, Ele nos dá força para que a gente vença aquelas provas. Então nós precisamos também confiar, precisamos ter fé em Deus. E a revolta, a não aceitação nos faz sofrer física e emocionalmente. E isso também desequilibra aquele ente querido nosso que partiu. Nós temos alguns fatos. A Ana até outro dia me passou algumas histórias, não é? Eu li com muito carinho, Ana. Mas aqui eu quero falar um pouco de coisas que eu já vivi. Então, não vou relatar, se me desculpa, não vou relatar nenhum daqueles fatos. Eu vou relatar uma história que aconteceu na minha família há tempos atrás. Eu era ainda adolescente e era muito apegada a uma prima minha. E essa minha prima, na época, estava com 17 anos. O pai dela e um irmão eram policiais. E um dia ela entrou num quarto e viu um outro irmão dela deitado na cama com a arma na mão. Aí ela pediu para ele, e ele parecia que não estava fora do corpo. E não ouviu. Aí ela foi e chamou a mãe. Minha tia chegou lá e pediu: meu filho, o que é isso? Me dê essa arma. E ele nada. Aí ela: por favor, me dê essa arma, isso daí não é brinquedo. Parece que ele saiu daquele transe e ele estava deitado de costas. Então, que ele foi levar a arma para a mãe, a arma disparou. Ele fez esse gesto, minha prima estava aqui. No que ele fez esse gesto, a arma disparou e atingiu o coração da minha prima. Então, foi fatal. Então, foi aquele desequilíbrio na família. Foi muito triste. E era período de férias e eu fiquei com essa minha tia durante 2 meses. Passado uns 10 dias, logo de manhãzinha, batem a porta da casa. Meu tio foi atender, era um rapaz. E ele disse: é aqui que mora uma moça, e descreveu minha prima tal qual ela era. Meu tio disse: sim, é aqui. Você conhecia? Não, nunca vi sua filha, nem moro aqui.
esse caso aconteceu em Marília. Ele falou assim, não, nem moro aqui. Ele morava numa cidadezinha ao lado. Aí ele disse, e que te trouxe aqui? Ele falou assim, porque minha filha desencarnou há uns dias atrás. Ele disse, eu sei, é por isso que eu estou aqui. Eu vim para dar um recado para a mãe dela. Minha tia chorava 20 horas por dia, dormia pouco e só chorava. Chorava, minha tia não se conformava. Né? Chorava pela filha que partiu e pelo filho que ficou, que precisamos esconder tudo da casa porque ele queria tirar a própria vida também. Então foi um período difícil. Aí minha tia chegou e o rapaz disse, olha, eu não conheço tua filha, mas eu tive um sonho com ela, mas parecia real esse sonho. No sonho ela me dizia que viesse falar com a senhora e que a senhora entendesse que não houve, ninguém é culpado do que aconteceu. Era o momento dela, ela ia partir naquele dia mesmo. Então só precisou, né, infelizmente, desse fato, para que ela partisse. E ela estava num lugar muito bonito, ela está bem, num lugar muito bonito, ela está tentando subir uma escadaria, essa escada é toda branca, ladeada de flores brancas, mas ela não consegue subir nenhum degrau, porque as lágrimas da senhora pesam muito para ela. Então foi uma emoção muito grande, porque a gente estava mesmo vivendo tudo aquilo, com aquele desespero daquela mãe que tinha assistido a tudo aquilo, né, aquela tragédia. E a partir dali a gente já frequentava o centro espírita lá em Marília. Muitas pessoas aqui dessa casa conheceram o seu Manuel, o paizinho até conheceu ele também, e a gente frequentava muito aquele centro. E aí a minha tia disse, olha, eu vou voltar, eu vou conversar com o seu Manuel. Nós chegamos lá e, claro, o seu Manuel não descreveu o sonho do rapaz, tal qual ele disse, mas o seu Manuel confirmou as mesmas coisas, que realmente era o dia dela partir, que ela estava bem e que realmente as lágrimas da mãe pesavam muito para ela. E foi orientando, foi conversando com a minha tia e aquilo foi acalmando um pouco mais. Então a gente sabe que, dependendo da nossa emoção e da nossa não aceitação, isso, além de trazer problemas físicos até e emocionais para quem fica, também atrapalha a evolução espiritual desse ente querido que partiu. Então nós precisamos ter resignação, nós precisamos aceitar. Essa é uma lei natural de Deus. É que nós ficamos mais presos nas coisas aqui da terra, e como eu disse antes, parece que a gente não quer aceitar, a gente não quer nem conversar, falar sobre esse assunto. Então a gente não se prepara mesmo. E quando acontece uma tragédia, é muito pior. E a gente sofre não só pelos nossos, a gente sofre por pessoas que a gente nem conhece. Nós tivemos esse fato agora, há pouco tempo, aqui em Cambé, e nós choramos com aquelas famílias, né? Com as duas, com as três famílias, com todas as famílias envolvidas, até a família desse próprio rapaz, né, que estava equivocado. A gente chora por todos eles, a gente ora por todos eles, não é? Nós temos um pouquinho de conhecimento. A Ana estava falando agora, eu tenho 2 dias aqui na casa, né? Eu tenho uns 2 dias de conhecimento, então a gente sofre, mas com esses 2 dias de conhecimento nós já sabemos que nós temos a obrigação
de estar em contato com Deus, não só por nós, mas por toda a humanidade. Ainda mais esses tempos que a gente está vivendo aqui, né? Tempos tão conturbados. E a gente sabe, o primeiro ano é muito difícil. No primeiro ano, tudo é muito complicado porque vem aquelas datas, né? É o primeiro Natal, é o primeiro Dia dos Pais, Dia das Mães, é o primeiro aniversário. Você ouve uma música que aquele ente querido gostava muito, então te remete a ele. Você vai fazer aquela comida que era o prato especial daquela pessoa. Então, o primeiro ano eu acho tudo muito difícil, né? Há 5 meses que meu irmão partiu, e foi assim também bem repentino. Ontem eu tive uma surpresa muito grande, porque na chácara que ele morava, os filhos não queriam mais ir até lá. O netinho dele, pequeno, de 6, 7 anos, se recusava a ir porque ele era muito apegado ao avô. Então ele se recusava a ir na chácara. Ele disse: eu não quero mais aquilo lá, vamos vender aquilo, eu não quero voltar lá, meu avô não está mais lá. E ontem à noite foi uma surpresa muito grande. Vocês desculpem eu estar falando das minhas emoções, mas é que talvez isso seja emoção de vocês também, né? De uma outra forma. Então, quando foi ontem, estou dizendo que o tempo é o Senhor de tudo e é o remédio para nós. Quando foi ontem, meu sobrinho mandou foto: olha, tia, onde nós estamos? O Gabriel pediu que queria voltar na chácara. Ele queria que assasse uma carne no forno que o avô fazia para ele, onde foi a última vez que ele comeu aquela carne, e ele queria comer aquilo. Então veja bem, o tempo vai nos ajudando, vai acomodando as nossas dores, não é? Então tudo no primeiro ano fica mais difícil, mas o tempo é o Senhor de tudo. A minha mãe sempre dizia nessas tribulações: calma, o tempo é o Senhor da razão. Tudo passa, ela dizia, minha filha, tudo passa. E aí depois a gente ouve, né? Lembra do Chico no momento de tribulação dele, e ele conversa com Emmanuel, né? Pedindo para que Nossa Senhora desse uma luz para ele, e Emmanuel depois chega e disse: olha, ela disse, mandou um recado para você, tudo passa. E Chico sempre dizia isso. Então eu fiquei emocionada quando ouvi isso, porque minha mãe também dizia: calma, que o tempo é o remédio para tudo. E é mesmo. A dor vai amenizando, a saudade fica, não é? As boas lembranças ficam, e o amor não morre. As boas lembranças e o amor não morrem. Eles são eternos, não é? E nós sabemos que a doutrina vem nos esclarecer que nunca, em momento algum, nós perdemos nossos entes queridos. Apenas nos afastamos momentaneamente, né? Há de chegar um tempo em que a gente vai se reencontrar. E enquanto esse tempo não chega, o tempo do reencontro, nós sabemos que através dos sonhos, olha a história dessa minha tia, o sonho desse rapaz que nem conhecia. Então, através dos sonhos, nós podemos ir até eles, não é? Pelo desdobramento espiritual, e eles também podem vir até nós, se eles tiverem autorização. Então, Deus é tão misericordioso que Ele nos possibilita esse encontro. Então nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança em Deus. Se a gente não nos reencontrarmos quando nós partirmos para a nossa verdadeira casa, às vezes eles já poderão estar reencarnados, nós sabemos que na nossa família sempre tem alguém que já conviveu conosco em vidas passadas. E isso daí eu acho que a gente sempre vai estar junto, né? São as almas afins. Então nós sabemos, nós sofremos, nós sentimos dores, mas tem pessoas que o luto é mais prolongado. Então tem pessoas que reagem, e esse tempo de luto
mais reduzido. E tem pessoas que sentem muito mais. Tem pessoas que levam algum tempo e nós precisamos ter respeito, porque o luto não tem um tempo determinado. Não é dizer, o luto dura 1 ano, o luto dura 2 anos. Não. Depende de cada pessoa, né? Depende da emoção de cada pessoa. Há casos de mães que perderam seus filhos, eu sempre volto nas mães que experimentaram uma dor tão profunda que ficaram paralisadas emocionalmente. Então, na lembrança delas só fica aquele fato, né? Elas esquecem delas mesmas, elas esquecem dos outros filhos, dos familiares, e vivem só aquela emoção triste. Então aí se torna um luto crônico. E nesse caso há necessidade de tratamento médico, de um tratamento psicológico, às vezes até um tratamento espiritual, né? E também quando as pessoas estão idosas, quem de nós já não teve uma pessoa em casa, um avô, às vezes até uma mãe, e ficou acamada, ficou muito tempo, né? Então, doente. Então a gente parece que acha que a gente está se preparando para aquele desenlace. Mas mesmo assim, quando isso acontece, a gente sofre. Por que a gente sofre? Porque há os laços de amor, né? E isso daí tira um pouco mesmo o nosso equilíbrio. Mas nesse caso dessa pessoa idosa, se a gente sabe, se a família sabe que foi feito tudo o que precisava dentro da medicina, aquele carinho, aquele amor, a paciência, quando a gente se põe no lugar daquela pessoa que está enferma em casa e a gente se faz a pergunta, se fosse eu que estava no lugar dela, como que eu gostaria de ser tratada? Não é? Então, passemos a tratar aquela pessoa da forma como nós gostaríamos. E se a gente fez tudo isso, nós temos o consolo do dever cumprido. Esse dever cumprido para com aquela pessoa, para com Deus e para com a gente mesmo. Não é? Nós temos, porque Deus nos deixou amar o vosso próximo como a ti mesmo. Então, se você dá amor, você recebe amor. Então, nós temos que entender que aquela pessoa que está acamada, ela está muito fragilizada. E é um momento em que ela precisa muito da gente também, não é? Então, nós temos que fazer tudo o que for possível. Nós temos que tratá-la com carinho, ter paciência. Às vezes não é fácil, né? Ter paciência, ter tolerância com a enfermidade da pessoa, não é? Então nós temos que aprender a viver com tudo isso, porque é uma lei natural, nós todos vamos passar por isso. Hoje nós estamos aqui falando dos nossos entes queridos que foram, mas vai chegar a nossa vez de partir também, não é? E quando isso acontece, quando a gente passa por toda essa situação, o que a gente aprende com isso? Nós aprendemos a treinar o desapego, a treinar a humildade, a entender que essa é uma lei para todos. Ninguém vai passar essa vida sem essa aprovação, não é? É uma lei para todos. E Jesus nos deu uma prova concreta de que a vida continua após a morte do corpo físico, não é? Jesus apareceu para Maria de Magdala 2 dias após a crucificação dele, apareceu aos apóstolos, né? Apareceu aqueles viajores de Emaús e tantas aparições, né? Foi até em busca de Judas, né? Então Jesus nos mostrou que há vida após a morte do corpo físico, isso nós temos a certeza. E quantas mensagens mediúnicas já não foram comprovadas?
Quantas mensagens Chico não recebeu daqueles filhos para aquele coração aflito das mães, não é? A gente que está na casa espírita, quantas mensagens também a gente já não é testemunha, aqui mesmo na casa, não é? Então nós temos que entender e aceitar. Na questão 434 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: a perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente da nossa vontade? E os Espíritos respondem: essa causa de desgosto atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação. É a lei comum, mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que para isso tenhais outros meios diretos e mais acessíveis a vossos sentidos. E há quem diga que vai chegar um tempo aqui mesmo na Terra em que os encarnados, não somente os médiuns, em que os encarnados todos poderão ver os seus entes queridos no plano espiritual. Aí eu fico devagando, né? Então eu fico imaginando, será que nós já não estaremos lá e os nossos amores daqui vão nos ver diretamente, né? Ou, se for por merecimento, será que nós já não estaremos aqui nessa época reencarnados novamente, né? Vamos sonhar com isso, com esse tempo bom, não é? E Miramês faz um comentário sobre essa questão. Eu gosto muito de ler sobre o que Miramês... Então ele diz o seguinte, só que eu fiz um resumo. Ele disse assim: a dor que se sofre é para todos, por ser uma lei natural, mas pela compreensão do Espiritismo, sabemos que ninguém morre, somente deixa a forma física, a essência permanece. O que chamamos de morte é uma transformação de mais vida, pois somos espíritos eternos. E para vivermos melhor, precisamos nos acostumar com essas mudanças. E afinal, quantas encarnações nós já tivemos? Não é? A gente esquece. Mas essa não é a nossa primeira encarnação aqui na Terra, nem vai ser a última. Porque só vamos deixar de reencarnar quando formos espíritos felizes, quando formos espíritos puros. E há um provérbio de João, no capítulo 4, versículo 30, que diz o seguinte, abre aspas: saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele, feche aspas. Dessa frase eu tiro o seguinte, que devemos sair de nossas paixões terrenas, nossas preocupações e buscarmos os ensinamentos de Jesus, aprendermos a amar, porque somente o amor com Jesus nos leva à verdadeira paz. A própria sabedoria, para ser divina, deve nascer do amor. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas, esqueceremos as perdas temporárias, por ser a vida eterna e sermos todos irmãos. E para encerrar, eu vou deixar uma mensagem. Que a gente aprenda a valorizar o abraço antes da ausência, o sorriso antes das lágrimas, o momento que antecede a despedida, a luz dos dias calmos, o amor sem nada em troca. Que a vida nos ensine a tempo o que é preciso cultivar, a alegria anterior aos tempos difíceis, a presença antes da falta. Que tenhamos sabedoria a tempo para termos tempo de realizar. É verdade que a vida voa,
mas também recomeça a cada dia, nos dando a infinita chance de recomeçar. Então, nós devemos saber que se nós aqui ainda ficamos, nós ainda temos alguma coisa a cumprir e que possamos cumprir isso sempre segurando nas mãos de Jesus, sempre seguindo os ensinamentos dele, nos fortalecendo nos ensinamentos que Jesus nos dá, porque Deus não desampara ninguém. Por mais que seja difícil a provação que a gente esteja passando, Deus nos dá o sustento, Deus nos dá o suporte, para que a gente possa vencer todas as nossas provas. Muita paz a todos. Obrigada. Aí está a mensagem desta manhã. A Regina nos trouxe um assunto importante, né, para a nossa meditação com relação a essa passagem para a vida espiritual. Então, se pergunta, será que os espíritas devem chorar? Então a gente lembra de uma passagem quando Marta e Maria vai de encontro a Jesus, falando da morte de Lázaro, né? E Jesus chora juntamente com Marta e Maria. E alguém que presenciou essa cena disse: veja como ele amava Lázaro, veja como ele chora, né? Então é a demonstração do nosso sentimento, do nosso amor. Mas logo em seguida Jesus consola Maria e Marta dizendo: Lázaro dorme, né? E a gente sabe que logo depois Jesus traz Lázaro novamente à vida, né? Mas ele depois morreu, não é isso? Então Jesus daí para frente continuou a sua pregação justamente falando da continuidade da vida, que a gente tem que estar sempre preparado, né, para essa continuidade, que quando Deus nos criou, Ele nos criou eterno. Aí está o consolo maior, quer dizer, na verdade, ninguém morre. Agora, chorar pelos nossos amigos, irmãos, parentes, né, aqueles que a gente tem guardado no coração, é normal. É isso. Agora, a gente não pode chorar com revolta, achando que Deus é injusto, coisa parecida, né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, a nossa gratidão a Regina. E agora vamos passar para a segunda parte dessa reunião, que é a aplicação dos passos. Amor, essa vibração de paz que se faz nesse ambiente. Vamos mais uma vez então elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade desta manhã de podermos estar aqui, desfrutando desses ensinos aqui ministrados, que eles sejam para nós sempre a bússola orientadora, que nos mostra o caminho do amor, da retidão e da justiça. Nós possamos, Senhor Jesus, estar sempre rogando para os trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho, para aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. A nós, Senhor, rogamos o amparo, a força, a coragem, para que nós continuemos essa nossa jornada com bastante equilíbrio, com bastante discernimento. Envolva-nos, Mestre, no seu manto de amor e de misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja, Jesus.